Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal e hoje eu vou mostrar como que funciona a função e. É uma função lógica e toda função desse tipo retorna verdadeiro ou falso, tá? Então ela não retorna outro valor que não seja verdadeiro ou falso, tá bom? Então vamos entender como que funciona essa comparação, como que funciona essa resposta, como que ele calcula para mostrar verdadeiro ou falso. Para isso eu criei aqui uma planilha, tá? Uma planilha simples, mostrando que nós temos aqui alguns carros, alguns meses de uso e a quilometragem de cada um deles. Então, o objetivo dessa planilha é que eu mostre que se estes carros estão na garantia ou não, tá bom? Então, para que estes carros estejam na garantia, a quilometragem está escrito aqui embaixo. O veículo só estará na garantia se estiver até 10.000 quilômetros rodados, tá bom? E, nesse caso aqui, esse E ele é inclusivo, ou seja, tem que acontecer do carro estar com 10.000 ou menos, ou seja, até 10.000, e também, esse E significa e também, né, até um ano de uso. Então, se tiver um ano e um mês de uso, né, e tiver menos de 10.000 quilômetros, não vai estar na garantia, tá certo? Se tiver 11.000, por exemplo, quilômetros rodados, tiver 2 meses de uso também, não estará na garantia. Só estará quando for satisfeito essas duas condições. O carro tem que ter até 10.000 quilômetros rodados e, no máximo, um ano de uso, tá bom? Eu coloquei aqui do lado uma tabela verdade, que é muito utilizado, que é muito conhecido por quem estuda lógica, lógica de programação, tá? Esse tipo de, nessa área específica, né? Conhece bem essa tabela verdade. Como que ela funciona? Esses V e Fs representam V de verdadeiro e F de falso, tá? Então, na tabela verdade, nós temos aqui, quando duas situações, ou seja, eu tenho uma comparação de E, né? Então, eu tenho uma situação retorna verdadeiro e a outra também verdadeiro. Então, a resposta é verdadeira. Vamos fazer um exemplo aqui com a nossa planilha. Então, por exemplo, aqui eu tenho esse Hyundai. Ele tem 5 meses de uso. 5 meses de uso. Está dentro da garantia, ou seja, está dentro do limite? Sim, né? Tem 5 meses, é menos do que um ano. Então, isso aqui é verdadeiro. Então, eu posso fazer um comparativo dessa forma, tá? Agora, eu tenho 7.068. Esse carro tem 7.068 quilômetros rodados e tem menos de 10.000, né? Então, tem menos de 10.000? Sim, verdadeiro também. Então, esse tipo de comparação é equivalente a essa comparação da tabela verdade. Então, verdadeiro, porque tem menos de um ano, que são 5 meses, e é verdadeiro também, porque tem menos de 10.000. Então, verdadeiro com verdadeiro, então ele está na garantia, tá bom? Nesse outro caso aqui, verdadeiro com falso, eu vou pegar essa linha. Então, eu tenho aqui 10 meses de uso. 10 meses de uso. É menos que 12, é menos que um ano, né? Então, verdadeiro, ou seja, então se for por causa desse, né, esse estaria na garantia, mas só que eu tenho que verificar o próximo, que é a quilometragem. 19.560. Está dentro da garantia? Né? Ou seja, está dentro do limite? 10.000 quilômetros. Não está. Então, é falso. Tá? Então, o resultado final está na garantia? Falso. Tá bom? Então, agora eu vou montar a fórmula para poder mostrar se está ou não está na garantia. Então, vamos lá. Igual, tá certo? E, a função é essa, E. Eu verifico, eu passo o primeiro argumento, tá? Eu posso passar vários argumentos aqui, eu tenho que passar pelo menos um, que é obrigatório. Do segundo em diante é opcional, mas eu vou precisar de dois, vamos lá. Essa célula aqui, certo? Tem um valor menor, são meses, né? Um valor menor ou igual, né? Então, estou fazendo uma comparação. Nessa célula tem um valor menor ou igual a 12, ou seja, então eu estou perguntando se nessa célula, a quantidade de meses dessa célula é menor ou igual a 12, ou seja, até 12. Tá bom? Essa é a primeira pergunta. Eu passo como expressão, tá? Eu passo como comparação.
para ele nos responder se é verdadeiro ou falso, então eu tenho que passar uma expressão, como se estivesse perguntando, como se fosse Excel. Nessa célula, ou seja, 13 é menor do que 12, na célula C4 tem um valor menor ou igual a 12, né? Então, ele vai me responder verdadeiro ou falso desta expressão. E vou passar a segunda também. Excel, nesta célula que tem a quilometragem, tem um valor menor ou igual a 10.000, né? Então, ele vai analisar. Aqui é falso, né? Que nós sabemos que é 13 está acima de 12. Então, é falso, ele retorna falso. E aqui ele vai retornar falso também, porque esse valor não é menor ou igual a 10.000, tá bom? Então, ele retorna aqui falso com falso. Vamos ver na nossa tabelinha. Falso com falso, falso. Vamos confirmar aqui, Enter. Olha lá, a resposta é falso. Agora eu vou distribuir essa fórmula para as demais linhas. Duplo clique, né? Aparece assim porque não coube a palavra verdadeiro, né? Então, ele não mostra valores lógicos quando não couber 100% na célula. Ajustei aqui, agora ele mostra. Vamos ver, ó. Essa daqui nós tínhamos visto que era verdadeiro mesmo, né? Essa daqui também verdadeira, ó, 2 meses de uso e uma quilometragem de 5.672, também é verdadeiro. Tá bom? Agora vamos lá, um bônus, tá? Em vez de aparecer falso, verdadeiro, falso, falso, né? Eu quero que apareça sim ou não, porque afinal de contas a pergunta aqui é: está na garantia, né? Então tem que colocar a resposta como sim ou não, ao invés de falso ou verdadeiro. Então como que eu faço? Vou apagar essas duas aqui. Eu vou verificar com a função se. Se tudo isso daqui for verdadeiro, então ele mostra, né? Sim. Caso contrário, se não for verdadeiro, ele mostra não. Tá? Então, lá, está na garantia? Não. Vou centralizar aqui. Então, ó, distribuo para os demais e ele vai me mostrar. Não está na garantia, sim, está na garantia e assim por diante. Então é isso, tá? Tem alguma dúvida, alguma pergunta? Deixa nos comentários, tá? Curta também o nosso vídeo, tá bom? E inscreva-se no canal, caso não seja inscrito ainda, também faça a inscrição, tá? É muito importante pra gente, tá legal? Se tiver alguma pergunta, coloque aí nos comentários. E é isso. Abraço!